dia a todos, a todas, né? Vocês não estão vendo, vocês não estão conseguindo ver a visão que a gente está tendo aqui. Mas está lindo, 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 lindo. Maioria de rosa, está super bonito. Bom, eu sou Josiane, né, serei a mediadora dessa conversa. Sou sócia proprietária do JR, um jornal regional com sede em Rolândia. Somos apoiadores, né, da campanha O Caminho Rosa. Estamos, na verdade, desde setembro, fazendo divulgações, matérias, vídeos, tudo que a gente pode trazer de informação. Eu também sou uma paciente, passei por um câncer de mama também. Antes de eu passar pelo tratamento, o jornal sempre fez questão de trazer esse assunto, de trazer informação com qualidade, né? Combater as fake news. E depois do tratamento, isso se tornou ainda mais relevante. Então, a gente participa, a gente cobre, a gente divulga tudo que for possível. E por isso que a gente está aqui novamente. Estivemos na abertura, né? E agora nós estamos aqui de novo. Bom, essa conversa ela faz parte, né, da campanha anual da HU, em adesão à campanha do Outubro Rosa, e este ano foi viabilizada pela parceria com o projeto Caminho Rosa. Nós estamos vestindo as camisetas, né, do projeto, da campanha, e uma iniciativa que une fotografia, arte e histórias reais de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e encontraram, em meio aos desafios, novas formas de viver, sentir e se reconstruir. E aí, agora não está aqui mais, mas no começo, né, antes da gente iniciar, estava passando as fotos das 4 mulheres, né, que participaram desse projeto. Projeto lindo, se vocês quiserem acompanhar as fotos, né, a exposição. Eu estive lá também no Norte Shopping, está linda a exposição dessas 4 mulheres durante todas as fases dos tratamentos. Cada uma está numa fase diferente, então se acompanham em que fase elas estão, então muito bacana. Se vocês passarem lá pelo Norte Shopping, não deixam de conferir essa exposição. Então vamos lá. Sei o quanto falar, né, sobre o câncer, é falar sobre medos, né, mas também sobre força, sobre recomeço e amor pela vida. Então, hoje nós vamos conversar sobre saúde, sobre acolhimento, sobre superação e sobre empatia, com 3 mulheres incríveis. Eu acho que só pelo fato de a gente ter passado pelo câncer de mama, nós já somos incríveis, né? E vou apresentá-las para vocês agora. Adriane Risnauer Cantoni, psicóloga clínica, pós-graduada em neuropsicanálise e psico-oncologia, coordenadora do KPC e mentora do projeto Terapia Reborn e Tempo de Cura. Diagnosticada com câncer de mama em 2016, ressignificou a dor e transformou sua vivência em missão de acolher e fortalecer outras pessoas. Caroline Taralo, pedagoga e paciente em tratamento oncológico, compartilha sua jornada de enfrentamento e superação com sensibilidade e coragem. Sua vivência inspira mulheres a encontrarem força, fé e propósito, mesmo nos momentos mais desafiadores. E doutora Ana Luísa Berti Guimarães Sela, médica reumatologista, com residência em clínica médica e reumatologia e mestrado pela UEL. Mãe da Maria e paciente oncológica desde 2024 e vai nos trazer um olhar técnico e humano sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral. Ou seja, médica também fica doente, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a Adriane. Adriane, o momento do diagnóstico, né, ele costuma ser um divisor de águas mesmo na vida de qualquer mulher. Quais são as reações mais comuns, né, você como psicóloga, quando recebemos a notícia de um câncer de mama? O que passa pela cabeça da mulher? Bom dia, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, a convite da Bia, e estar aqui com todas vocês, né? Como a Josi falou, a gente eu tenho certeza vocês, a gente se acha assim as super mulheres mesmo, né? Nós somos. E eu quero falar não só como psicóloga, mas eu estive do lado de lá e também estive do lado de cá, né? Uma das coisas que mais passa pela cabeça das pessoas que têm câncer, e posso falar na experiência real, a primeira coisa que a gente associa ao pensamento, quando a gente recebe um diagnóstico, é a morte.
né? E quando a gente é mãe, para quem é mãe aqui sabe o quanto isso pega, né? Eu, quando tive o diagnóstico, a minha filha tinha 1 ano e 10 meses. Então, eu me lembro que quando eu recebi, eu li não foi a Bia, minha médica, né? E a Ana também, e veio pelo... Eu entrei no e-mail, e eu lembro que eu li na conclusão, e não tinha escrito... Olha que eu sei, gente, mas o nosso inconsciente, ele tenta buscar de outras formas, e eu não li câncer, eu li carcinoma. E carcinoma é câncer, mas eu não associei na hora. Eu fiquei tão cega assim, eu falei, nossa, pode ser que não seja câncer. Olha que dó. Aí eu liguei para uma amiga minha, porque a Bia, ela estava viajando, não sei se você lembra disso. Ela deixou o telefone da Ana. Eu falei, eu não quero o telefone da Ana, quero de uma outra médica. Eu falei, eu quero falar com você. E aí eu falei, vou ter que ligar para essa Ana que ela deixou, né? E aí eu olhei e eu falei, meu Deus, pode ser que não seja de câncer, não está escrito câncer. Aí eu liguei para uma amiga minha, que é da área da enfermagem, ela me passou, ela falou assim, olha, amiga, realmente é um câncer. E aquilo, assim, eu ainda não tinha caído minha ficha naquele momento. A minha mãe estava do meu lado, eu estava na casa da minha mãe, e ela falou assim, a minha mãe falou, e aí, o que foi? Eu falei, mãe, é câncer. Aí a minha mãe, né, saiu chorando, não me lembro da minha mãe, e a minha filha estava brincando no chão da cozinha. E aí, a hora que eu olhei para a minha filha, vi aquela inocência, e aquilo me bateu uma dor no meu coração, E eu olhei para ela, fui até ela, peguei ela nos meus braços, e eu falei assim, Deus, eu quero viver para ver a geração da minha filha. Eu sei que a primeira coisa, que quando eu olhei para ela, eu falei assim, e se eu morrer? E eu não estiver aqui para poder viver, para poder levar ela para a escola, para poder passar o Dia das Mães na escola, né? Trocar a fralda dela. E tinha um sentimento, era um misto de sentimentos. É tristeza, é medo, e a gente fica, assim, muitas vezes, tentando ser forte para outras pessoas, principalmente para a nossa família, né? Mas a gente esquece que isso é o ser humano. A gente pode sentir. Eu falo que a gente sente todos os sentimentos. O que a gente não pode deixar é que eles dominem a gente. A gente pode sentir medo, a gente pode sentir tristeza. Muitas, quando recebem esse diagnóstico, é como se fosse uma sentença de morte. Então, muitas desistem do tratamento, elas nem querem começar, muitas vezes, o tratamento, ou durante o tratamento elas acabam tendo um desânimo, e isso é muito natural, porque está muito relacionado o nosso enfrentamento com a nossa história de vida, né? O câncer também está relacionado com o nosso emocional, né? Ele pode ser desenvolvido também pelas nossas questões emocionais. Então, se a gente já tem todas essas questões, quando a gente passa pelo câncer, ele se torna ainda mais difícil, né? Então, isso pode potencializar esses sentimentos, né? Um aceleramento também clínico que pode piorar ali algumas situações, né, no tratamento clínico por conta desse emocional. Mas eu sempre digo que tudo é uma fase. E eu tinha na minha cabeça que isso ia passar. Né? Eu falava assim para o meu marido, eu penso como se fosse uma fase de videogame. Para eu chegar ao final, eu preciso passar pela fase 1, pela fase 2, eu não posso sair da 1 e pular para 5. E eu encarava o meu tratamento dessa forma. Mas eu entendo, e mesmo cada um tendo aí a sua resiliência, a gente não é ilesa de passar e sentir tristeza, sentir medo de morrer. Durante o meu primeiro ano de tratamento, eu senti muito medo de morrer, principalmente pela minha filha. Até um dia, eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, eu não estou te pedindo agora a cura pelo câncer, mas é a cura do meu coração, por esse medo de morrer e eu não estar aqui para viver com a minha filha. Bom, como a Adriane passou, cada mulher realmente passa pelo tratamento de uma maneira, né? Cada uma tem o seu caminho, cada uma encara e enfrenta de uma maneira. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, como foi para você, como você está sendo para você, né, desde o diagnóstico até agora o enfrentamento. Contar um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. Eu passei pelo câncer em 2018. Eu não estou enfrentando, eu já passei.
E já fazem 7 anos aí. Eu recebi a notícia, a Bia não era minha médica na época, eu recebi a notícia por uma médica, e imediatamente eu era amiga da Adriane na época, e ela falou da Beatriz, e sou ainda, continuamos. E ela falou, você esquece qualquer médico que você está e você vai imediatamente na Beatriz. E foi um anjo na minha vida, ela é uma bênção na minha vida, essa mulher, essa médica, uma amiga. E foi assim, eu recebi a notícia, eu sou uma pessoa extremamente alegre, animada, e sempre fui assim. E quando eu recebi a notícia, a primeira coisa, apesar de eu ser chorona, a minha mãe está aqui, nós somos choronas, porque nós somos italianas, então a gente ri muito, a gente chora muito, a gente fala muito alto, nós somos assim. E então, você sabe, né? Então, italiano é assim. Então, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu falei para Deus, eu falei, Deus, não deixe que eu fique triste com isso. Apesar que câncer não é legal, nem um pouco, mas eu pedi para Deus não tirar essa essência de mim. Então, na quimioterapia era palhaçada, na rádio era palhaçada, tirar o cabelo foi palhaçada. Apesar de ter tantas coisas por trás disso, eu tentei que fosse leve. E cada um leva de um jeito, mas eu não tive medo da morte. Eu acho que a fé está muito ligada a isso. E eu falei para Deus, se foi até aqui, vai ser até aqui. É muito forte você falar isso com o diagnóstico na mão. É muito forte você falar isso sabendo que você está com uma doença que pode te levar a isso. É muito forte você falar isso com filhos. A da Adriane tinha 1 ano e meio. O meu tinha 18 e a outra tinha 12. Com uma avó que tinha falecido há 15 dias. Eu estava no velório da minha sogra, que tinha falecido por câncer. Eu com a minha com a cirurgia marcada para tirar o meu seio. Eu fui tirar o meu seio no lugar que eu tive os meus filhos, que eu amamentei os meus filhos, no mesmo centro cirúrgico que eu amamentei os meus filhos, que eu tive. Então, foram momentos muito fortes, mas o Deus que eu sirvo me sustentou em todos os momentos. E se eu estou aqui contando, é só motivo para agradecer. Só que eu passei por tudo que eu passei. A Bia falou hoje ali, ela me apresentou hoje ali, ela disse assim, é esse sorriso. E foi com esse sorriso que eu passei, não sei como, sustentada, porque é pesado, é muito pesado. É pesado você passar 4 horas, 6 horas ali recebendo quimioterapia durante 7, 8 meses. É pesado você passar 30 dias, todos os dias, fazendo a radioterapia. É pesado você ter um cabelo na cintura e você raspar. É pesado você ter um seio e você arrancar. É pesado, mas pode se tornar leve. Como você encara tudo isso? Então, eu passei leve. Eu falei para Jesus, eu preciso enfrentar, eu preciso passar. Então, eu tentei passar da melhor maneira possível. Eu tentei passar pelo câncer, não fingindo que ele não existia, mas passando por ele, enfrentando ele, com o apoio da minha família, com o apoio das amigas, com o apoio da minha igreja, com o apoio das pessoas com quem eu trabalhava, com o apoio de todo mundo que estava comigo. E hoje eu estou aqui viva para contar e para apoiar quem está passando também. Bom, você acabou, né? Acabou de terminar, não é? 2 semanas, gente. 2 semanas. Ela estava contando para a gente. 3 semanas. E você é médica, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dupla perspectiva, né? De profissional e de paciente. Se mudou a forma como você enxerga, né, o cuidado com a saúde? Como que isso está para você hoje? Eu nunca pensei que eu ia ser atingida por um câncer. Segundo dados do INCA, esse ano a estimativa é de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E eu fui uma delas em 2024. E da maneira mais surpreendente e estranha possível, porque eu senti o meu nódulo. Eu estava tirando a blusa para tomar banho, um nódulo que não estava lá há
Eu tinha ido na minha ginecologista 2 meses antes, fui examinada, deixei os exames para fazer depois de uma viagem para um congresso, e antes de eu ir para esse congresso, eu senti um nódulo na mama. E eu lembro, eu comecei a fazer os contatos durante esse período do congresso, era um congresso internacional, comecei a ligar para os amigos, porque a vantagem de ser médico nesse momento é essa. Você começa a pedir, pelo amor de Deus, me encaixa para fazer um ultrassom, me encaixa para fazer uma mamografia. E consegui, eu cheguei no domingo de viagem, na segunda-feira eu fiz ultrassom de mama e mamografia. Na terça-feira eu estava passando na Beatriz. E eu me lembro como se fosse hoje, a Bia vira para mim e falou assim, vem um temporal aí, mas vai passar. Mas bota temporal nisso, né? Eu acho que assim, é um temporal com gosto, é quase um dilúvio, né? Noé ficaria envergonhado. Então, assim, a gente... E aí, todo mundo me pergunta isso, se eu sou uma médica melhor hoje. Aí eu pergunto para quem? Porque como boa workaholic que eu sempre fui, eu sou muito boa para os meus pacientes, não vou negar. E meus pacientes sabem disso. Há muitos anos. Paty está aqui, não me deixa mentir, né, meu amor? Estou no HU, fiz residência aqui. Então, assim, meus pacientes do SUS tinham meu telefone. Então, eu sempre fui nesse nível de dedicação. Então, eu sempre me considero uma boa médica. Mas talvez eu não fosse boa para mim. Eu tinha tempo para todo mundo, menos para mim. Um pouco antes do diagnóstico, eu estava sobrepeso. Eu receitava atividade física para os meus pacientes todo santo dia, mas conseguia fazer uma vez por semana e olhe lá. Uma alimentação completamente desregrada. E eu não estou dizendo com isso, gente, que é culpa minha. Não tem culpado nessa história. A gente tem risco, né? E eu estava em risco maior pensando no sobrepeso, que são riscos já conhecidos. Fui tabagista 20 anos atrás, mas fui, por pouco tempo, mas fui. E isso nunca foi um processo de culpa, mas um processo de começar a prestar atenção novamente em mim. Quando eu fui ler um pouquinho para vir conversar com vocês, achei muito interessante que o autoexame já não serve como rastreio, ele não é uma medida de rastreio, e a gente usa o que a gente chama hoje de breast awareness, então é prestar atenção. E é isso que eu venho falar aqui hoje, para a gente prestar um pouco mais de atenção em nós. Mulheres são múltiplas. A gente presta atenção no marido, a gente presta atenção nos filhos, a gente presta atenção no trabalho, e a gente vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É um breast awareness, então é uma atenção ao seio, mas é uma atenção à nossa saúde como um todo. Né? Então, a importância de um rastreio precoce, de um diagnóstico precoce. Eu passei por todo o tratamento, e é um tratamento muito difícil. Então, hoje eu acho que eu sou uma médica melhor para mim, talvez para meus pacientes nem tanto mais. Eles ainda gostam de mim, mas eu acho que isso foi uma lição que eu tive e que eu gosto de falar sobre isso, da gente atentar um pouco mais a nós, a nossa saúde, as nossas necessidades, que sim, a gente termina esse processo todo muito mais potente, se sentindo muito mais forte. Eu acho que assim, quem ficou completamente careca, sem cílios, sem sobrancelha, com a unha rachada no meio, poucas coisas vão te afetar esteticamente. Eu falo que assim, o cabelo não me incomodou tanto, cílio e sobrancelha, eu vou dizer que realmente foi um momento difícil. Que eu acho que é o que te deixa com cara de adoecida. Assim. Então, isso é uma sensação muito esquisita, e que eu não desejo para ninguém, mas muitas mulheres terão que passar, e vamos tentar enfrentar isso da melhor maneira possível. E, na verdade, o intuito, né, de um projeto, de uma campanha, de uma roda de conversa como essa, é exatamente isso, é trazer informação para que a gente possa ter diagnósticos precoces, né, para que a gente descubra tudo no início, para que tudo fique mais fácil, um pouco mais fácil, né? Adriana, você já começou a falar sobre isso, mas eu quero que você fale um pouquinho mais sobre... e aí, se você puder trazer casos de pessoas que você atende, pessoas que você conhece, com quem você convive, a questão do medo e da ansiedade, né, durante o tratamento do câncer, e como fazer, né, se existe técnica, se existem maneiras da gente não deixar que esses sentimentos nos dominem mesmo, né?
O medo e os sentimentos são sintomas inevitáveis, né? Durante o tratamento, até ao momento ali dessa espera do próprio resultado do diagnóstico, né? Essa angústia ali, se vai dar ou se não vai dar. Então, muitas vezes a gente quer camuflar esses sentimentos e a gente até mesmo negando, né? Não, deixa para lá, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente precisa dar nome a esses sentimentos, né? Para a gente poder organizar eles. A ansiedade e medo não são sinônimos de fracasso, nem falta de fé, né? Nem que você não consegue, mas a gente precisa olhar para essa parte humana. Eu sempre falo assim, quando a gente passa pelo câncer, ou alguma situação, né, muito difícil, a gente fala assim, nossa, nós somos guerreiras. Eu acho muito legal essa expressão, mas particularmente quando a gente coloca na posição de guerreira, a gente precisa ser forte demais, porque o guerreiro, ele não pode dormir, ele não pode perder, ele tem que estar sempre ali à disposição, né? E tudo bem que nós, mulheres, nós temos um superpoder, mas nós somos humanas, né? E eu falo que é melhor a gente ser filha do que a gente ser guerreira. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de filha, a gente pode pedir ajuda, a gente pode chorar também, né? A gente pode um dia ficar na cama e querer só chorar. E está tudo bem. Mas no dia seguinte eu abro a minha cortina, eu abro a janela e vejo esse sol e eu vou enfrentar, né? É claro que algumas pessoas, antes mesmo do câncer, elas já vêm com um quadro de ansiedade, né? Por algum outro motivo aí durante o percurso da vida. Ter ansiedade é algo normal, todo mundo tem. Né? Por exemplo, hoje eu vou viajar e eu estou ansiosa, que a gente vai estar em família, e é uma ansiedade gostosa, né? Eu vou mudar, eu estou ansiosa, que eu quero mudar logo, quero colocar aqueles móveis. É gostoso, é normal isso, né? Eu estou com medo de fazer um exame, eu estou com medo daquela agulha. É normal a gente sentir isso. A questão é quando isso passa dos limites e começa a gerar outros sintomas, né? Então, assim, essa ansiedade, ela começa a roubar o meu sono, essa ansiedade começa a roubar a minha paz, essa ansiedade começa a mexer com o meu corpo, né? Porque tudo aquilo que a gente não fala, o corpo fala. Eu trabalho muito com mulheres, né, na questão do trauma e muitas vezes, muitas têm dificuldade de verbalizar isso. E a gente consegue visualizar e detectar o trauma pelo corpo, né? O corpo começa a falar através de sintomas. Então, muitas vezes, a gente quer negar esses sentimentos, mas a gente precisa enfrentar e a gente precisa dar nome. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de morrer? Então, nós vamos trabalhar, porque nós precisamos enfrentar esse medo, né? Porque o medo, em excesso, ele nos paralisa. Né? E não só mediante ao câncer, mas mediante as situações do nosso dia a dia. Né? Então, muitas vezes nós vamos ter que entrar com alguma medicação, né? Procurar, até mesmo dentro do próprio tratamento do câncer, a gente vai precisar de uma medicação, de um acompanhamento. A rede de apoio é fundamental, né? Amigos, família. Hoje eu sou coordenadora do projeto KPC, que é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, idealizado ali pelo Dr. Celso Fernandes. E 30% das mulheres que a gente atende, os maridos abandonam elas. É muito triste essa realidade. A gente, quando parece que assim acontece muito de longe isso, mas quando a gente está de perto, essa realidade ela causa reações emocionais muito profundas nessas mulheres, né? O impacto é muito maior, porque a mulher ela acaba fazendo muitas coisas, muitos papéis ela tem dentro de casa, e quando a gente faz quimioterapia, eu fiz aí mais de 30 sessões de quimio, eu fiz 30 sessões de rádio, fiquei 2 anos fazendo esse tratamento, fiz mastectomia bilateral, tirei as 2 mamas, eu realmente assim, me debilitei muito fisicamente. Eu passei por todos os sintomas horríveis possíveis, eu também fiquei careca, né? Eu não tinha um pelo no corpo, eu não tinha disposição, eu passava muito mal, eu não conseguia comer, a única coisa que eu conseguia comer, eu lembro que era fubá, minha mãe fazia fubá assim, com couve, mas ainda eu
colocava tudo para fora. Então, eu não tinha disposição para sair. Me lembro uma vez que eu fui até o portão para poder sair um pouco de casa. Quando eu cheguei no portão, eu desmaiei de tanta fraqueza. Então, a gente começa a ficar com medo. Falei, será que... Eu me lembro um dia que eu estava deitada e eu fui para a casa da minha mãe. Minha mãe parou de trabalhar para poder ajudar a cuidar de mim, da minha filha, né? O meu marido ali o tempo todo com a gente, mas alguém tinha que continuar trabalhando. Eu falo que o câncer vem, mas as contas não param de acontecer, os problemas não param, os olhares não param, os problemas continuam. E eu deitei e eu falei assim, eu estava com muitos sintomas, muitos sintomas assim ruins, assim, de dor no corpo. As nossas juntas dói muito, não sei se é de vocês, mas a minha assim parecia que eu tinha 100 anos, assim, sabe? E a minha mãe saiu, foi ao mercado, e eu estava sozinha. E aí, naquele momento, eu falei assim, Deus, agora é só eu e você. Eu acho que pode ser que talvez hoje eu não passe, porque eu não estou aguentando, de dor física. E não era uma dor emocional, era uma dor física. E aí, eu sou uma pessoa de muita fé, isso é uma coisa particular minha, viu, gente? Eu sou uma pessoa cristã, eu dedico a minha vida e sempre dediquei. E eu falei assim, Deus, eu quero entender o propósito, eu não quero saber o porquê. Quando eu pergunto isso para Deus, quando eu entrego isso para Ele, eu deixo de estar no controle e eu entro no modo de confiar, né? E é tão difícil a gente confiar também. E ele falou assim para mim, veio uma voz do meu ouvido e falou assim, eu vou te permanecer viva, para que você fale do meu nome aonde o meu nome não entra. Mas se alguma vaidade subir no seu coração, eu te levo. Aí eu falei, meu Deus, que horror. O que é isso? Eu não entendi essa palavra, eu não sou uma pessoa vaidosa. E se passaram aí 9 anos que eu tive câncer. E hoje eu entendi muitas coisas para onde ele me levou, e eu não posso deixar de mencionar o nome de Deus. Não é sobre uma religião, mas é sobre alguém que fez parte da minha vida antes, durante. E eu vou gastar os meus dias podendo falar dele. Então, quando eu trago a emoção aqui, não é uma emoção de tristeza, mas é uma emoção de superação, né? De amor pela vida. Então, o medo e a ansiedade ela é uma preocupação excessiva do futuro, né? É onde você toma conta e aqueles sintomas, ele começa a mostrar no seu corpo que ele pode até se tornar um pânico, porque depois dessa ansiedade normal, ela se transforma num TAG, num transtorno generalizado de ansiedade, e quando isso não é tratado, não é diagnosticado, ele se torna num transtorno de pânico. E muitas pacientes, eu acompanho ali no projeto, principalmente, elas chegam a paralisar, que muitas vezes o tratamento emocional se torna muito mais pesado, dificulta muito mais do que o próprio tratamento oncológico. Então, a gente precisa buscar, sim, uma rede de apoio, família, a gente precisa buscar um médico, a gente precisa tomar um remédio para isso, e nós precisamos aprender a falar. A gente precisa aprender a dar nome nesses medos. A gente precisa dar nome na ansiedade para a gente poder ter menos culpa, para que isso não seja tão pesado, porque é pesado. A gente não está aqui para falar assim, é tudo rosa o câncer. Não, ele não é rosa. Ele é maldoso, ele é triste, ele é ruim, ele dói, ele causa muito medo. Ele rouba, muitas vezes, a alegria, né? Só que, durante a minha caminhada, eu tinha muito mais... eu ouvia muito mais pessoas falando que não dava certo do que dava certo. E hoje eu quero compartilhar com vocês assim, que dá certo. E eu não fui poupada de nenhum sintomas durante o tratamento, mas é possível, porque tem sim tem vida após um diagnóstico. É possível a gente encontrar um tesouro em toda a dor que a gente passa na nossa vida. É possível a gente encontrar um tesouro, porque a dor, ela acaba nos machucando demais. Só que a gente pode olhar para essa situação, talvez vocês não passaram por um câncer, mas algum problema, talvez, que roubou aí a alegria, ou trouxe aí sentimentos de medo e ansiedade, a gente pode falar assim, para que isso? O que eu posso aprender com tudo isso? A gente mudar a pergunta do que, por quê? Por quê?
porque muitas vezes a gente não vai ter resposta. E nós não precisamos da resposta, nós precisamos seguir. Então, essa rede de apoio, a gente poder verbalizar, a gente poder falar sobre esse assunto. Claro que não é com qualquer pessoa, gente. Eu falo, para a gente errar menos, a gente vai abrir o nosso coração para as pessoas que realmente nos amam e para as pessoas que realmente entendem do problema que a gente está passando. Então, não é você sair falando para todo mundo, senão você vai ouvir qualquer coisa também, né? E o nosso ouvido e os nossos olhos e a nossa boca é a porta do nosso coração. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vou acrescentar que existem muitos mais casos dando certo do que dando errado. Tá? Isso é importantíssimo. Porque se a gente ficar falando o contrário disso, a gente afasta as mulheres dos exames. A gente afasta as mulheres de cuidarem da saúde, porque dá medo você fazer exame, né? Exatamente, muitas assim, né? Se você pegar um percentual, né, de cada uma que nós conhecemos, de mulheres que passaram pelo tratamento, seja de câncer de mama ou não, muito mais gente dando certo, se curando, pela informação, e é isso que a gente está trazendo aqui, informação, pelo diagnóstico precoce e pelo avanço da medicina e da ciência. Isso é muito claro, assim, né? Então, muito mais gente sobrevivendo e passando pelo câncer de uma forma melhor. A Adriane contou o caso dela, eu tenho o meu, eu passei pelo câncer de mama, também fiz mastectomia, químio, rádio, mas de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, a gente tem que, às vezes, vamos olhar para quem deu certo, né? Vamos olhar para, não, deu certo, esquece, não olha, não fala sobre quem né, não passou pela doença. Nós estamos aqui para contar, porque nós passamos e estamos curadas, né? Graças a Deus. Carol, por favor, você já começou também a falar sobre isso, né? Você vê que uma pergunta vai puxando a outra. Mas para você, quais foram as maiores mudanças, tá? Físicas, emocionais e pessoais que o tratamento trouxe? E já quero que você coloque também como a maneira como você encarou a doença, que você já falou também um pouquinho, como isso foi determinante para você. As mudanças na minha vida foram várias, 20 quilos a mais. Nós vamos, na hora que eu vou tomar banho, várias marcas no meu corpo, né? E essas marcas me trazem alegria, porque me lembram que eu estou viva. Eu era muito vaidosa. Só que hoje eu vejo que isso não tem tanta importância, nem um pouco, do que eu estar viva para contar e para ajudar outras pessoas. Então, nós precisamos estar madura para essas mudanças, né? Que hoje, se eu estou aqui hoje para poder ajudar outras pessoas e nós fazemos disso, sim, um propósito para ajudar. Então, eu tenho ido regularmente lá no Hospital Evangélico, junto com outras mulheres que já tiveram, onde eu fiz parte do meu tratamento, que eu fiz parte lá e parte no Hospital do Câncer. Então, eu tenho ido. Nós temos um projeto também lá na igreja. Eu fiz parte do KPC, junto com a Adriane. A gente entregava as almofadas do coração, que é uma almofada que ela fica debaixo do braço, que ajuda quando você faz a cirurgia para não tocar no seio. Isso é maravilhoso, isso ajuda muito, né, Dri? Isso é uma almofada, vem junto com um versículo para essas mulheres. A gente entregamos também na igreja, a gente faz isso lá no Hospital Evangélico. Então, isso é um mimo e você já faz uma oração, você conversa, escuta. E isso ajuda muito outras mulheres que estão vendo você, que está viva, que está bonita, que está feliz, que está agora arrumada, né? Que está ali contando para outra pessoa que está passando aquilo. Então, ela olha para você, ela fala, poxa vida, olha só. Então, é o que a Josi falou, não são todas que não dá certo, muito mais dão certo do que não. É um processo longo, é um processo difícil, mas muito mais dá certo do que não. Então, o prognóstico é bom. Por isso que tem que fazer o exame, por isso que se tem alguma coisa diferente, corre lá no médico. Não tem que ter medo do exame. Porque quanto mais você prolonga, mais difícil vai ser o tratamento. Tem mulheres que só com a retirada não precisa nem de químio e nem de rádio. Então, não é isso, doutora? Então, a gente precisa ficar atenta a isso. As mudanças
elas acontecem, são grandes. Como eu disse, eu tomo o tipo de câncer da Adri, não precisou de medicação depois. Eu tomo medicação 10 anos tomando medicação. Mas estou aqui, mais gorda, mais feliz. Com um monte de coisa aqui, só que estou feliz e estou fazendo aquilo que me cabe, ajudando outras pessoas, contando da história. E o que eu passei, né? Eu passei pelo câncer com o apoio de toda a família. E eu também tive muitas outras coisas. As minhas unhas do pé e da mão caíram. Eu tive outras coisas também. Eu tive foliculite na cabeça. Eu tive outras coisas. Só que, mesmo assim, eu consegui, né, passar por todo o processo. Dias mais ruins, dias mais felizes. E aqui estamos. E vamos continuar todo Outubro Rosa falando, seja aqui, seja em outros lugares. E estamos aqui para dar as mãos e juntas nesse caminho rosa, falando daquilo que deu certo. E eu acho que quanto mais a gente fala de uma coisa, menos desmistifica. É isso. Então, seja câncer de mama, né, qualquer outro tipo de câncer, seja menopausa, né, muitas de nós entramos na menopausa por causa do tratamento. Então, nós temos que falar, para que isso seja desmistificado, para que essa ideia que a gente ainda tem e que, graças a Deus, está diminuindo bastante do que é um câncer, né? Isso evolua cada vez mais. Então, a gente pare de ter medo de falar, né? Pare de ter medo de relatar, de falar a palavra câncer, né? Muitas vezes as pessoas não querem nem falar, temos que falar, né? E isso vai fazer com que muitas mulheres e homens e todo mundo façam seus exames, vá aos médicos e se cuidem, né? Ana, para você, né, até como médica mesmo, assim, quais são os maiores desafios na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama? Acabou de sair uma normativa nova do SUS, né, agora, acho que foi 23 de setembro, gente, é fresquinha. Então, tem melhorado, né, a cobertura desses exames, do rastreio. Então, agora é de 40 a 74 anos, bianual, né? 40 a 49, sempre conversar com o seu médico antes. Eu acho que isso tem melhorado. O atendimento do SUS tem melhorado, né? Em relação a rastreio, a diagnóstico precoce, a gente tem que prestar mais atenção. E é o que você falou. Desmistificar. A gente entender... Porque, assim, infelizmente, como médica, acho que uns 6 meses antes do meu diagnóstico, a mãe de uma paciente escondeu uma lesão de mama por 1 ano até procurar. Ela começou a drenar, ela usava lencinho. Então, uma senhora de 65 anos que não precisava, né? Ela tinha medo do que aquilo podia ser. Então, esse é o grande ensinamento que a gente tem que ter. Não dá para ter medo. Hoje, quanto o diagnóstico é precoce, o tratamento é menos agressivo, né? A gente tem uma possibilidade, é o que a gente acabou de falar, nós somos uma geração de sobreviventes do câncer. De 2000 a 2023, a mortalidade por câncer de mama no Brasil caiu. Ou seja, a gente tem mais diagnóstico e menos mortalidade. Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção, é por isso que a gente tem que ter esse breast awareness. Então, assim, assimetria mamária, uma retração que você não conhece, uma descarga pelo mamilo, então sair líquido pelo mamilo, especialmente sanguinolento, né, ou uma água de rocha. Saiu aguinha pelo mamilo, gente, pelo amor de Deus, procura o médico, tá? Ai, não, é tal coisa. Não, a gente não sabe. Então, assim, procure médico. Se você vê alguma alteração nas suas mamas, é importante. Homens também, claro que é muito mais raro, mas se você vê um homem que perceba um nódulo mamário, quando a gente tem um histórico familiar masculino na família, isso também adiciona risco de câncer. Tá? Então, mulheres com uma menarca muito precoce, meninas que menstruaram muito cedo, uma menopausa muito tardia, uso de hormônio, tudo isso a gente tem que ficar mais vigilante. Histórico familiar positivo, né? Então, de parente, de câncer de mama, isso tudo são obesidade, sobrepeso, tabagismo, etilismo, todos são fatores de risco que a gente deve atentar a eles na hora do rastreio. Então, eu acho que, assim, a gente tem desafios ainda. Hoje, um desafio que eu ainda vejo é a dificuldade de acesso a uma equipe multi, né?
a gente conversou agora sobre a questão dos medos. E eu acho que uma das coisas mais difíceis de você manter durante o tratamento oncológico é a saúde mental. Então, eu falo que eu tive um privilégio muito grande de ter uma equipe multi comigo. Então, eu tinha dentista, eu tinha fisioterapeuta, eu tinha não, né? Estão todos comigo até hoje. Psiquiatra, faço minha terapia toda semana, porque para manter a cabecinha em dia, eu acho que é essencial. E eu queria que mais pessoas tivessem acesso, né? Eu lembro que eu não estava tomando medicação na época, eu cheguei para minha psiquiatra, que é minha amiga, e eu falei assim, eu não sei se é depressão ou se é o câncer. Ela falou assim, talvez um pouco dos dois, é um combo. E assim, usei medicação para me ajudar a enfrentar, porque eu falo que uma coisa que a gente acaba falando muito pouco durante a quimioterapia, especialmente do que a gente chama de oncobrain. Então, esse cérebro do câncer, essa dificuldade cognitiva. Então, você imagina, uma professora, médica, e eu tinha que ler as coisas 3, 4 vezes. Então, são dificuldades que a gente, às vezes, não vê relatadas. Mas eu acho que um dos grandes desafios hoje é esse acesso à equipe multi, né? Claro que tem milhões de projetos, e eu acho que cada vez mais esses projetos são importantes. Essa visibilidade do câncer de mama, do Outubro Rosa, é muito importante, até para permitir mais acesso, a gente ter mais empresas, mais campanhas, o SUS muito mais atento também aos pacientes de câncer de mama. Adriane, vamos falar um pouquinho agora sobre quando o diagnóstico é de alguém da família, né? É uma mãe, uma filha, uma amiga. O que muda nesse processo emocional e como a gente pode ajudar? A Ana estava falando, né, sobre essa questão da depressão, até mesmo do medo. Eu falo que quando a gente recebe o diagnóstico, até mesmo a própria família, ali a gente tem 2 problemas, né? Um é o câncer e um é a nossa cabeça. Muitas vezes eu vejo pacientes perdendo mesmo ali a sua vida, não especificamente por conta do tratamento em si, mas pelo emocional, né? E isso é uma coisa muito importante, Ana, que você trouxe. A gente não tem essa rede hoje muito acessível, né? Tanto que o projeto KPC ele vem para ter essa estrutura, a gente trabalhar e trazer essas outras áreas, oferecer para essas pacientes, né? Às vezes uma orientação com advogado, né? Para poder ver o que é o direito dela, a fisioterapia, a nutrição, que é tão importante, a nutrição, e hoje é uma coisa tão assim, é só o tratamento químico, e não, a questão da saúde mental, a terapia, isso é muito importante. E quando a gente fala da questão de um ente querido da família, né? Eu posso falar ali de mim, quando eu adoeci, eu falo a família toda adoece, né? E eu lembro que uma pessoa que sofreu muito ali ao meu redor, claro, meu esposo, a minha filha sentiu muito, né? Quando ela fez 7 anos, ela foi para a primeira série, a primeira semana de aula, a professora falou, vamos fazer um desenho, né, livre, e ela desenhou eu num caixão, jogando uma florzinha e a carinha de Jesus e um sol. Esse foi o desenho dela na primeira série, né? Então, olha o trauma ali, né? Eu falei, meu Deus, essa menina precisa ir terapia já. A gente precisa ressignificar esse trauma. E é um trauma mesmo, a gente passa por um trauma, a família passa por um trauma. A minha mãe, até hoje, já passou 9 anos, a minha mãe não dá conta de me ouvir falando sobre o que eu passei. Ela não dá conta. Ela me ajuda, me apoia em tudo no projeto, mas ela vai lá, ela leva, ela move o mundo, mas ela fala, eu não consigo ficar aqui ouvindo essas histórias, eu passo mal. Se eu estou tossindo, ela fala assim, vai no médico. Eu estou com dor de cabeça. Nossa, meu Deus, o que será que é? Ela fica assim... E isso tudo é um trauma, né? E a gente precisa ter esse olhar para essa família, né? Para essas pessoas. Eu poupava muito de falar algumas coisas para ela e eu compartilhava com o meu marido, né? Porque são pessoas que amam e elas sentem. Às vezes elas querem fazer o mundo. Eu me lembro que a minha mãe, eu ficava deitada no sofá, a minha mãe chegava com erva, com planta, com as coisas, não sei de onde ela tirava aquilo. Ela falava, pelo amor de Deus,
toma isso, por favor, por mim. E eu olhava assim, eu falava, pensava, né? Eu falei, ai, que dó, meu Deus, eu não queria estar na pele da minha mãe, eu não queria passar isso com a minha filha. Eu falava assim, daqui, mãe, esse negócio, eu tomava. Não sei quem já tomou noni, vocês conhecem o noni? É uma fruta, e aí batia com suco de uva, que aumenta a imunidade, ela vinha com aquele cálice de noni. Gente, fede muito. Muito, muito, muito. E eu tomava aquilo, eu pensava assim, é pela minha mãe que eu vou tomar. É para ela ficar feliz. Porque aí eu ia no banheiro, às vezes eu vomitava tudo, porque o gosto é horrível, eu também estava, né, fede cocô, gente, de verdade. Essa é a verdade. Para vocês terem noção o quanto era ruim. Então, esse impacto é muito profundo, né? A minha irmã, ela desenvolveu uma depressão durante o meu processo ali. A minha irmã, ela emagreceu ali mais de 15 quilos. Ela não comia, ela só ficava o tempo todo ali comigo. A gente teve que levar ela ao médico para poder tomar uma medicação, né? A gente trouxe ela para perto, eu trouxe a minha filha para perto. Então, eu não tinha momentos de poder ir no shopping, porque eu realmente não conseguia devido aos efeitos colaterais. Então, o que eu fazia com a minha família? A gente ficava no quintal e a gente ia brincar de mangueira, porque eu ficava sentada, ela podia molhar o meu pé, ou quando eles iam me dar banho, porque eu não tinha força para ir ao banheiro e me limpar, de tanta fraqueza que eu tinha. E eu lembro do primeiro dia que começou a cair meu cabelo, eu fui tomar banho, a minha mãe entrou no banho, ficou na porta conversando comigo, e meu cabelo escorria no meu corpo, né? E eu me lembro minha mãe chorando muito, muito. Então, existe, sim, esse impacto. A gente precisa ter essa empatia, a gente precisa conversar sobre isso, né? Muitas vezes a gente não quer falar, a gente quer esconder. Claro que a gente precisa falar de uma forma adequada. Eu não falava para minha filha tudo o que eu ouvia, mas tinha a maneira correta, o jeito correto, porque é assim que a gente resolve, é enfrentando, né? Mas existe, sim, um impacto muito grande alguém que adoece na família, tanto nós aqui, né, a família, quanto alguém, um amigo próximo. A minha avó havia falecido de câncer 2 anos antes de eu descobrir o câncer, né? Era um câncer de pulmão. Então, a minha mãe tinha passado pela perca da mãe dela, e 2 anos depois ela passou comigo. E, sabe, gente, eu quero fazer uma observação aqui que eu acho muito importante. Quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente fala de prevenção, a gente vai falar sobre a gente se tocar, a gente falar sobre essa importância. Mas você sabe que durante os meus 26 anos de vida, ali, talvez até um pouco menos, quando eu tomei a consciência de Outubro Rosa e de câncer, uma coisa muito distante, mas eu sabia o mínimo, como a maioria das pessoas sabem, eu participava de eventos como esse, no Outubro Rosa, que você colocava uma camiseta rosa, que você colocava um lacinho rosa, que você mudava o perfil lá do Facebook, na época do Orkut, e colocava um lacinho, e a gente falava o mês todo de câncer de mama, de prevenção, de se toque, se cuide, vai ao médico. Eu ouvia isso, e eu tinha consciência, porque consciência é aquele conteúdo que eu venho e acesso, e eu entendo. Só que eu não praticava isso. Como eu tenho certeza que muitas pessoas, e não é para julgar, mas é para trazer para você hoje um despertar, que a gente não faz nada com isso. A gente não faz nada, porque parece que a gente sempre vai acontecer com o outro. E eu fazia a mesma coisa que vocês. Estavam aqui sentadas, ouvindo uma palestra, às vezes até organizava, mas chegava no final, no dia 31 de outubro, eu nunca fazia um autoexame. Quem fazia o autoexame para mim era o meu ginecologista quando eu ia ao ginecologista. Cheia de saúde, nunca tive nenhum problema de saúde. A gente nunca tive um caso de câncer de mama na família, né? A minha avó era um caso isolado ali. Então, a gente nunca acha. Eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa perseverante. Então, eu dizia assim, como minha avó falava, não ornava comigo essa doença. E eu quero dizer para vocês que foi num dia que eu fui tomar banho.
Sem querer, a moça que limpava a minha casa, ela jogou a buchinha de tomar banho no lixo. E eu cheguei em casa da minha supervisão da faculdade, e eu fui tomar banho, e a hora que eu olhei no lixo, a buchinha estava lá, estava um pouco assim, desgastada. Aí ela falou assim, acho que eu vou jogar fora para ela comprar uma outra, né? E aí, na hora, eu falei, nossa, ela jogou minha buchinha. Nossa, mas eu fiquei assim, não queria que ela jogasse, não era para jogar. Aí eu fui tomar banho com as minhas mãos. E aí eu fui tomar banho e fui lavar a minha axila. Eu não fui fazer toque, porque eu nunca tinha feito. Era o meu médico que fazia. Eu fui fazer esse movimento aqui, ó, de lavar a minha axila. Quando eu passei a mão, eu senti uma bolinha. Aí eu fui sentir, na outra não tinha. Eu falei, nossa, que estranho. Eu saí dali e falei para o meu marido, eu falei, amor, olha aqui. Ele falou assim, amor, isso aí deve ser uma glândula de mama, porque eu tinha amamentado há pouco tempo. Eu falei, meu Deus, é isso. Como que eu não soube disso? Né? E aí eu fui conversar com uma professora minha 15 dias depois, e eu falei, a gente estava falando ali, surgiu um assunto de câncer, eu falei, nossa, eu estou com uma bolinha aqui. Ela falou assim, vai fazer um exame. Eu falei, não, mas é uma glândula de mama. Ela, não, vai fazer, não doía, não sentia nada, eu estava perfeitamente cheia de saúde. Foi quando eu fui fazer o exame, e tinha 2 centímetros esse nódulo. E aí eu fui 20 dias depois, eu fui fazer a punção, ele tinha 4 centímetros. Isso foi dia 9 de maio, dia 20 de maio ele tinha 4 centímetros, dia 30 de maio eu tive o resultado, dia 7 de junho, menos de um mês, eu fui fazer uma ressonância, ele tinha 7 centímetros. E eu tinha meus linfonodos contaminados debaixo da axila. E, assim, eu estava igual a vocês aí, ouvindo uma palestra, mas eu não fazia absolutamente nada. Então, se vocês saírem daqui hoje e não absorveram nada do que a gente falou, porque talvez vocês não estão passando por isso, mas se vocês saírem daqui com essa consciência e com essa responsabilidade que vocês precisam cuidar de vocês, que vocês precisam fazer o mínimo. Ah, mas o SUS é muito demorado. Ah, ele é mesmo. Mas se você marcar hoje, o ano que vem você vai ser atendido. Vai chamar. Porque, às vezes, nem isso a gente faz, né? Então, eu queria deixar essa observação para vocês, que é muito importante. E os homens que estão ouvindo aqui, gente, por mais que seja 1% um câncer de mama, mas vocês convivem todos os dias com uma mulher ao lado. Seja mãe, uma filha, uma vizinha, uma prima, vocês podem trazer essa consciência para elas também. O fato de você comentou, o fato de você não ter casos de câncer na família, isso não muda nada, né? Você pode ser a primeira. E o fato também de você ter não significa que você terá, né? Isso é bem claro. Você falou sobre, me achava, né, super saudável, jovem. Eu praticava atividade física, eu comia de forma saudável, eu não fumava, eu não bebia, tinha uma vida que eu achava que era legal, né? E, mesmo assim, tive câncer de mama. Isso não significa, quando você se cuida, quando você tem uma prevenção, não significa que você não vai ter. E eu lembro, quando eu coloquei isso para minha oncologista, eu falei, nossa, eu achei que eu não fosse ter, né? Eu me cuido tanto. E eu fazia exames porque eu tinha tido a perda de uma tia materna com câncer de mama. Então, a gente tinha muito medo de ter câncer, então eu fazia os exames direitinho, certinho. E a minha oncologista me disse o seguinte, Josi, todas essas coisas que você faz, alimentação, atividade física, esse estilo de vida que você tem, eles vão te ajudar agora no tratamento. E foi exatamente isso. Tá? Então, eu passei por o tratamento de uma forma tranquila, né, se é que a gente pode falar. Não cheguei a passar mal, né, não vomitava. Então, vamos cuidar de nós nesse sentido, né, no sentido de tentar se alimentar bem, fazer atividade física. Hoje eu participo, né, e o Caminho Rosa fez também parceria com esse projeto, durante outubro, de um projeto chamado Correndo contra o Câncer. Eu faço parte desse projeto, lá da UEL, um projeto de pesquisa idealizado pelo professor Dr. Rafael Deminici. Ele esteve aqui na abertura da campanha, e só para pessoas que ou tiveram ou estão passando pelo câncer. E o que o professor Rafael insiste, e essa é a base do projeto, atividade física durante o tratamento. Durante. Ele quer que isso seja propagado da melhor e maior maneira possível,
porque ele quer que os pacientes saiam dos consultórios com a receita do médico. Você tem que fazer atividade física, você pode e você deve fazer atividade física durante o tratamento. Eu fiz durante o tratamento, isso me ajudou demais, muito mesmo. Então, também é lógico que isso vai, né, de cada tratamento, de como a pessoa vai estar. Tem pessoas que não vão conseguir fazer num momento, no outro não. Mas a atividade física como remédio também no tratamento contra o câncer. A Ana sempre falava assim, você faz o que você aguenta. Isso, exatamente. Fazer o que aguenta, mas não deixar de fazer. Tá? E, Carol, para a gente já fechar, porque a gente está com o tempo esgotadíssimo aqui, eu queria que você falasse o que você aprendeu durante todo esse processo sobre si mesma, como mulher. A gente ouve muito falar, né? A gente fala, estou mais forte, mas também ficam os traumas, né? Então, a gente é forte, mas também fica com medinho, assim, né? Não deixar os sonhos também de lado, né? Porque, assim como a gente falou no começo, quando você recebe o diagnóstico, muitos falam, acabou para mim, né? Não só a Manuzinha que desenhou o caixão da mãe, mas a própria paciente, já quando recebe o diagnóstico, lá mesmo, ela já tem o caixão dela desenhado aqui. E não. Eu lembro também, quando eu recebi o diagnóstico, que a gente tem que dar notícia para todo mundo, o meu marido muito firme ali comigo, mas a minha irmã estava grávida de 9 meses, a minha mãe viajando com a minha irmã, quando chegou, nossa, para ela foi o caixão, né, mãe, desenhado ali. E eu que dei força ali para todo mundo. Eu falei, não, eu vou passar por isso, se Deus me quiser viva, eu ainda vou ter o meu sonho. Então, tem um tempinho ali que você tem que dedicar a toda aquela... Olha lá, a italiana já chorando. A toda aquela... o seu sonho ali de lado, mas hoje... Eu estou ali, eu sou pedagoga, psicomotricista, né? Eu tive o sonho de ter ali, não queria escola, mas eu queria ter uma casa de brincar com desenvolvimento infantil, então eu tive que ficar um pouquinho ali o meu sonho de lado, e depois de todo o tratamento, hoje eu tenho, né? Eu tenho a minha casa de brincar com desenvolvimento infantil, eu tenho tudo que eu estava sonhando antes do câncer, teve que esperar um pouquinho, e agora eu tenho tudo isso. Então, é não deixar o sonho de lado, é um projeto que eu tinha, tive que esperar um pouquinho, e hoje eu tive que aprender a esperar. Cada momento é o seu momento. É aquela fase do videogame, né? Então, você tem a fase mais difícil, aquela fase ali, vamos passando, vamos pulando. Não vamos pulando, vamos passando cada fase. E passou. Venci, tocou a musiquinha, tocou o sino, estou aqui hoje, e é assim que eu aprendi, estou aqui. Então, a gente tem que exercitar também a paciência. Eu sou uma pessoa também muito ansiosa, faz parte de mim. Herdei, mas eu tive que passar por isso e trabalhar essa paciência toda, esperar cada fase. Então, eu aprendi muito com o câncer também. Foi uma fase difícil, mas foi uma fase que aprendi. Aprendi a esperar, aprendi que cada fase tem que ser passada da melhor maneira possível. Então, foi isso. E, Ana, eu quero que você como médica, né, como foi para você, né, tendo os conhecimentos da medicina, manter a esperança, né, durante o tratamento e mesmo conhecendo os desafios médicos, né, como foi para você, se você enxergou, se isso foi bom ou se foi ruim, né, ser da área da medicina. Quando eu fui convidada para vir aqui hoje falar da parte técnica, eu falei, nossa, vou ter que dar uma estudada, porque eu simplesmente, quando eu recebi o diagnóstico, eu sou reumatologista, gente. Então, assim, a gente acaba tendo um pouco de conhecimento de tudo, mas não um conhecimento aprofundado de tratamento de câncer de mama. E eu não quis saber. Eu cheguei para os meus médicos e falei, estou na mão de vocês. Eu não quero saber, eu não quero ler artigo, eu não quero estudar, porque para a minha profissão eu faço isso. Agora, para o meu tratamento, eu nunca quis. Para não ter esse... Eu queria viver a experiência de ser uma paciente, me mandava eu fazer. Então, assim, foi isso que eu fui fazer, todo o processo. Porque eu acho que você ser da área da saúde, tanto que eu optei por não operar em Londrina. Por quê? Meu marido é cirurgião, eu sou reumatologista, a gente está aqui, ele desde criança, eu estou aqui há quase 15 anos. Então, querendo ou não, o mundo médico em Londrina é um ovo, todo mundo se conhece. Eu não queria ser aquela que vai... a doutora Ana vai operar hoje, aí todo mundo sabe quem é, o anestesista sabe quem é, o cirurgião sabe quem é. Então, isso são
ao mesmo tempo que isso pode te ajudar, porque as pessoas têm uma consciência de que você está ali e pode agilizar o teu processo, eu não queria que isso fosse um peso para ninguém e nem para mim. Eu queria ser mais uma. Eu optei por operar em São Paulo, ninguém me conhecia, nem o corpo de enfermagem, nem os médicos. Então, eu fui ser uma desconhecida. Então, foi uma opção minha. Tem uma amiga que está 6 meses na minha frente, que ela viveu foi um outro momento. Ela quis estudar a fundo, ela quis entender todo o processo melhor, tanto que ela está aí super fazendo várias campanhas no Outubro Rosa. E eu optei por fazer as coisas de uma forma diferente. Mas eu acho que eu também consegui ver durante todo esse processo como eu quero me comportar como médica. Os médicos que ficaram de exemplo para mim e as pessoas que eu não queria de forma nenhuma ser, né? Claro, não vou... A Beatriz sabe o quanto ela foi importante, ela é importante na minha vida, a Marcela, que me acompanha, mas tiveram algumas pessoas nesse meio do processo aí que não quero nada parecido com aquilo, não quero... Então, isso me deu essa vivência também de como me comportar, né? De como continuar sendo uma boa médica, uma pessoa empática, que entende as dificuldades do paciente, de quem a gente está vendo do outro lado. O importante é isso, né? A gente passar pelas coisas da vida e não deixar que elas sejam em vão, né? Sejam elas quais forem, né? Seja aprendizados para a nossa vida pessoal ou profissional também, né? Bom, eu quero agradecer, né, profundamente a Adriane, a Carolina e a Ana Luísa por compartilharem conosco as suas histórias, seus saberes, as suas emoções. E tem emoção, né? Bastante. A cada vez que uma mulher fala sobre o câncer com coragem, ela acende uma luz no caminho de muitas outras. Que essa conversa inspire nós a olhar para o corpo com amor, a fazer nossos exames, a cuidar da mente e a celebrar a vida. Acho que o que mais a gente está fazendo aqui é celebrar a vida, né? Todos os dias. Muito obrigada ao Hospital Universitário, né, da Universidade Estadual de Londrina, e a todos que vieram ouvir as vivências e que acreditam no poder da escuta, da empatia e da arte como forma de cura e conscientização. Cuidar de si é um ato de amor e que a gente nunca se esqueça disso. Muito obrigada.